né? Temos que agilizar, começar o final de semana. Aí a Jamília acha que eu estou em Aracaju, ela acha que eu estou indo para João Pessoa, não, eu falei João Pessoa, eu não sei porque eu tô João Pessoa na cabeça. João Pessoa é bom também, mas Aracaju não é bom. É. O que eu estou dizendo é que você acha que eu vou para a praia todo dia, que eu tô Não. eu estou numa correria. Não, eu acho que, inclusive, eu acho que quem mora em praia, tirando os cariocas, nem vai em praia, né? Não tem tempo. Tento ir, mas assim. Final de semana, né? Tal. Eu gosto de ir assim no final da tarde, num dia que eu estou cansado, vou lá, vejo o pôr do sol, molho o pé, tiro as energias negativas. Não, gostoso caminhar, né? Vou caminhar e volto para casa. Isso aí. Mas vale a pena. É. Bom, gente, vou começar a sua unidade. Primeiro, boa tarde a todos. Né? Boa tarde a Vicente, candidata a bacharel Sofia Souza, minhas colegas, uma que eu conheço muito bem, muito querida, e minha colega até de moradia, a Jamile, doutora Jamile Gonçalves Calice, que eu respeito muito, inclusive admiro bastante também. E, do outro lado, a professora Raquel. Infelizmente, a gente ainda não teve muito tempo para se conhecer, né, Raquel? Mas eu tenho ouvido coisas boas e com a indicação da Sofia, da sua área, eu tenho certeza que seus insights para o TCC da Sofia serão muito importantes e fundamentais para o desenvolvimento dele ainda, né? Porque, como a gente sabe, o TCC a gente nunca termina, né? A gente entrega, e quem já passou por mestrado e doutorado sabe disso também. Então, é uma situação bem gostoso, né? É bom a sensação de completar alguma coisa, mas o trabalho nunca termina, a pesquisa sempre tem que ir adiante. Como sabemos, a defesa vai ser, né, a Vicente vai ter 20 minutos para fazer a apresentação, até 20 minutos, e eu vou marcar o tempo aqui. Se estiver acabando, eu vou dar um aviso para você, Sofia, e depois da sua apresentação, eu vou passar a palavra para os professores Jamil e para a professora Raquel para fazerem as observações, perguntas e arguições necessárias para que você seja aprovado. Tá? Sofia, você vai compartilhar um slide? Vou sim, João. Eu só vou tentar mexer aqui, porque o notebook é diferente, que não é meu, mas o senhor vai me avisar se está aparecendo. Você quer me mandar? Se tiver algum problema? Deixa eu... Só um momento que eu envio para o senhor aqui, para o senhor tentar transmitir. Você vê, eu tão jovem, né, Jamile? E ela me chamando de senhor. É o costume. Pois é, né? Sim, eu nunca imaginei que ia ser chamado assim. Tempo passa. Só um minutinho, João, que eu já vou enviar para... Você vai enviar para eu compartilhar ou você vai compartilhar? Se eu conseguir, por favor. O bom da tecnologia é que, né, quando ela funciona, é ótimo. Quando não funciona, vai ter certo desespero. Enviei, João. Bom, antes de começar a defesa, vou fazer só uma breve fala aqui sobre a Sofia. Foi uma aluna que eu conheci, acho que no sexto período, professor? Quinto período. E ela faz parte de uma turma que eu gosto muito, né? Que é, inclusive, a turma da Isley, da Isadora. E a Sofia sempre foi uma das boas alunas da turma, né? Então, eu fiquei orgulhoso de ter sido escolhido como orientador.
Espero que ela faça uma boa defesa. Tá certo, Sofia? Muito obrigada. Abrir aqui. Ok, Sofia. Posso começar? Vou te passar a palavra, você tem 20 minutos agora. Tudo bem. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiramente pela disponibilidade de todos vocês para avaliarem meu trabalho, em especial do João, por ter me ajudado a escrever com muita calma e maestria e finalizar, né? Conseguir entregar. Pode passar, João, por favor. Para a gente entender o contexto do trabalho, eu vou fazer uma volta no tempo para falar primeiro a respeito dos direitos individuais. Alguns autores denominam de gerações e outros denominam de dimensões, mas não é relevante aqui a nomenclatura. O importante é pensar que durante a evolução dos direitos fundamentais, elas foram, de certa forma, cumulativos, ou seja, podem existir 10 gerações de direitos fundamentais, mas uma não anula a outra, e sim, os direitos são somados. A primeira geração dos direitos, eu vou utilizar gerações porque é o que está na minha cabeça, vai ficar mais fácil. A primeira geração de direitos, ela é voltada para os direitos individuais e políticos, que são aqueles direitos ao voto, direito à propriedade, direito à liberdade, e é voltado para uma proteção do indivíduo a algumas condutas que o Estado, que podem ser consideradas lesivas pelo Estado. Então, a primeira geração do direito, ela dá essa barreira contra alguns atos abusivos, né, possíveis atos abusivos do Estado para com o individual. Já a segunda geração, ela entra como dos direitos socioeconômicos, que são direitos tutelados e eles exigem uma prestação positiva do Estado, porque, no caso, de forma contrária ao que a gente viu na primeira geração, na segunda a gente quer que o Estado dê ao indivíduo aquelas condições para que saia da lei um direito formal e ele vira um direito material. E esses direitos seriam direito à educação, direito à moradia, ao trabalho. Essa é a área de direitos que são voltados para a área socioeconômica. Diferente tanto da primeira quanto da segunda geração, a terceira geração de direitos, ela vem com enfoque na coletividade. E eles são chamados de direitos da solidariedade, que é um direito voltado mais para o coletivo, e dentro desses direitos podem ser os direitos coletivos em si ou direitos difusos. E dentre esses direitos, o principal que vai ser utilizado para referência do nosso trabalho é o direito ao consumidor. Pode passar, João, por favor. Com a evolução social, o pensamento da população ele vai sendo somado às necessidades da época. E com o direito do consumidor em alta, uma das mudanças que apareceu foi a figura do consumidor socialmente preocupado. O que seria esse consumidor socialmente preocupado? Que é o consumidor que ele tem uma certa preocupação que antes de adquirir algum produto ou serviço, ele verifica a origem daquele produto. Se aquele produto é fabricado com mão de obra escrava, se a empresa que aquele produto vai ser adquirido, se ela realmente tem condutas que sejam de acordo com o que a gente vive. Essas condutas, elas têm um nome específico, é responsabilidade social corporativa, e muitas empresas veem na responsabilidade social corporativa uma oportunidade de lucrar com isso. Porque se hoje, num mundo tão globalizado, que tem tantas opções de produtos, como eu posso me diferenciar? Mostrando que eu tenho condutas diferentes. Porque para aquele consumidor, aquilo ali pode ser um fator diferencial chave. O problema seria que voltado para a problemática do trabalho,
é o caso daquelas empresas que alegam ter essas condutas, né, socialmente responsáveis, só que na prática elas não fazem esse tipo de situação. Então, como que o consumidor se defenderia nesse caso, né, perante esse ato enganoso da empresa? Como que o consumidor poderia se defender? João, pode passar, por favor. Quando o João trouxe a presente temática e me propôs escrever sobre, que era uma área que eu não tinha muita identificação, eu realmente achei muito interessante, porque eu acho que a partir do momento que as nossas condutas elas interferem de como a sociedade ela vai ser vista ou como ela vai ser construída, eu acho importante surgir esse tipo de questionamento para que uma sociedade que ela seja, de fato, responsável tanto de forma ambiental quanto de forma social, para que haja essa mudança, tem que haver esses questionamentos. E essa sociedade com esses questionamentos e essas mudanças, ela sai de uma sociedade que seria, em tese, utópica, que não teria como existir, para uma sociedade plausível, que é uma sociedade que tem, sim, como haver essas mudanças. João, pode passar, por favor. O objetivo do trabalho em si é explicar como que o ativismo do consumidor ele pode trazer benefícios ao indagar essas empresas sobre esses comportamentos e conseguir a vinculação do código de ética para que as práticas por eles vendidas continuem não, né? Em muitos casos, que elas sejam aplicadas. Então, o objetivo seria ver como que esse consumidor pode cutucar a empresa, de certa forma, para conseguir que essa responsabilidade social corporativa que está lá no papel seja aplicada na prática, que ela tenha uma certa aplicabilidade. João. Durante a divisão do trabalho, o trabalho foi dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo, houve o enfoque na conceituação e na evolução do direito do consumidor, tanto de uma forma internacional quanto de forma nacional. E, inclusive, em um subtópico foi trabalhado até como que essa importância do direito do consumidor dentro do âmbito nacional numa pesquisa que era referente ao IDEC. E nessa pesquisa foi trabalhado o perfil do consumidor, como que o consumidor brasileiro se porta diante de algumas situações que seriam consideradas abusivas. No segundo capítulo, o enfoque foi a responsabilidade social corporativa. Então, houve uma construção de como que ela surgiu, quais foram as barreiras para que ela fosse aplicada e também como que ela funciona como fator de diferencial, ou seja, como que aquela conduta, né, da empresa ela pode servir tanto positiva quanto negativamente para o consumidor. No terceiro capítulo, foi explicado como que funciona um código de ética e qual que era a importância desse código de ética, tanto para a empresa quanto ao ver do consumidor. Porque é importante lembrar que, muitas vezes, o código de ética ele não está disposto só para eles. O código de ética ele está disposto na internet e a pessoa pode realmente utilizar aquilo. Isso na frente a gente vai ver um exemplo. Então, tipo assim, se fosse uma coisa que funcionasse só ali na empresa, que fosse regra só deles, que ninguém tivesse acesso e pudesse utilizar, era uma coisa. Só que na maioria das vezes o código de ética é disposto para as pessoas poderem analisar. E no final, no quarto e último capítulo, houve a apresentação das 2 hipóteses de como o consumidor poderia se defender diante a situação que foi descrita. E nós achamos para essa oportunidade duas soluções, uma individual e uma coletiva. Pode passar, João, por favor. Para os materiais e métodos que foram utilizados para a escrita do trabalho,
a maior parte, por ser uma pesquisa exploratória, foi com análise de textos, tanto de doutrina quanto de artigos que falassem a respeito do direito do consumidor, do Código de Ética e da responsabilidade social corporativa. Dentre esses textos, eu também busquei analisar alguns casos atuais referentes à temática, inclusive consegui encontrar um bem recente, que foi o do Spotify, e encontrei também alguns um pouco mais antigos, que é, no caso, o do Magalu. Dentro desses casos achados, a gente consegue ver a importância de como a empresa se porta perante ao cliente e como o cliente responde àquilo que está acontecendo. Pode passar, por favor. Nos resultados de discussões, para exemplificar melhor o que vai ser dito, eu trago o que foi o caso que eu utilizei para falar a respeito dessa vinculação, que seria, no caso, o Código de Ética da Ambev. O Código de Ética da Ambev, ele fica disponível para qualquer um ter acesso e é só digitar Código de Ética da Ambev e ele aparece para qualquer pessoa que pesquisar no Google. Eu vou pedir licença porque eu não gosto de ler, mas eu acho que é necessário para a gente poder entender o contexto. Eles falam que eles são signatários do Pacto Global das Nações Unidas e que eles estão comprometidos com práticas empresariais que não infringam os direitos humanos e que se alinhem com vários padrões internacionais de conduta empresarial responsável, incluindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre princípios e direitos fundamentais no trabalho. Isso está disposto no código de ética deles. Você abre e uma das primeiras coisas que aparece é isso. Entretanto, quando a gente vê no dia a dia, em busca de processos, a gente encontra que a Ambev foi... João, se eu passar, por favor. Foi condenada, em 2012, a pagar 100 mil para um ex-funcionário, porque esse funcionário entrou com uma reclamação trabalhista, porque enquanto ele trabalhava, quando ele não batia meta, ele tinha que passar por situações humilhantes dentro do trabalho. Dentre elas, passar por corredor polonês, que é, no caso, um corredor onde as pessoas aplicavam chutes e murros, ou então de usar fraldas, e isso em 2012. Isso foi em 2012. E ele passou por isso, e dentro do material pesquisado, outras pessoas falam que não é o primeiro caso, não é um caso isolado, que a empresa tem esse tipo de conduta e é recorrente. Tanto é que em março de 2017, a empresa foi condenada a pagar 200 mil reais para funcionários, porque ela submetia que esses funcionários trabalhassem com jornadas extensivas de trabalho. Em alguns casos, até, 17 horas de forma contínua. Então, o que adianta você vender que você trabalha com direitos humanos e que preza por direitos humanos e que a empresa aplica esses direitos humanos, se na prática, quando um funcionário não bate meta, você faz ele vestir uma fralda e ficar andando nos corredores? De nada adianta. E como a pessoa tem contato com aquilo ali, ela pode ser ludibriada a falar, não, essa empresa realmente é socialmente responsável, eu vou investir o meu dinheiro naquele produto. E quando há a procura de onde se enquadraria isso tudo, vai ser aqui utilizado a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu artigo 4º. Porque o artigo 4º, ele garante que, na ausência de lei específica ou de legislação específica para aplicabilidade do caso, outras formas de direito possam ser utilizadas. E, dentre elas, a gente tem a analogia, que é utilizar de um caso similar para que se tenha aquela aplicação da lei de uma forma coerente. E, nesse caso, a analogia que a gente faz é com qual? Com a prática de propaganda enganosa. Porque mesmo que aquele produto não esteja ali diretamente em contato, falando, e tal, mas o código de ética está disposto para as pessoas utilizarem. Então, querendo ou não, não está na origem, mas está no processo, porque os colaboradores também funcionam para a venda daquele produto. Então, pode ser considerado como uma prática de propaganda enganosa.
Da mesma forma, de forma coletiva, no caso, seria o ingresso com a ação civil pública. Porque a ação civil pública seria uma forma de mais consumidores saírem insatisfeitos. Não seria o consumidor em si que entraria com a demanda, porque não está dentro dos legitimados. Então, o legitimado teria que ser ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Só que a ação civil pública teria um bônus mais interessante, que seria a possibilidade de aplicação do TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, que muitas vezes o consumidor não quer o dinheiro de volta, mas ele quer a mudança de postura daquela empresa. E o TAC oferece essa possibilidade, que seria que aquela empresa se portasse de uma forma diferente, né? Então, ambos sairiam satisfeitos. A empresa, de uma certa forma, e o consumidor, que poderia ter a mudança de postura que ele tinha necessidade de enxergar. Pode passar, por favor. E, em suma, foi isso que o trabalho buscou, porque, na verdade, o direito ele se encontra como mutável. Então, novas situações, elas surgem o tempo todo, e para o surgimento dessa tutela de direitos, os direitos têm que ser questionados. Então, o trabalho busca dar uma cutucada no ordenamento jurídico para tentar entender como seria a aplicabilidade no caso dessa quebra de conduta da empresa em face a uma venda que ele faz para o consumidor. E, em termos acadêmicos, é importante dizer que a pesquisa com um tom exploratório, ela pode servir de base para outras pesquisas. Então, isso incentiva muito que outros estudantes também trabalhem naquela área. E é isso. Ok, muito obrigado, Sofia, você cumpriu o tempo certinho, sim, extrapolar. Parabéns pela apresentação. Eu vou passar a voz para as professoras membros da banca e elas vão fazer as colocações e perguntas, tá? O costume no ambiente universitário é que a gente passa para a pessoa mais antiga, né? Eu acho que a Jamile está há mais tempo que a Raquel, né? Não é? Então, eu vou passar a palavra primeiro para a professora doutora Jamile. Obrigada, João. Satisfação participar de mais uma banca orientada por você. Então, meus cumprimentos ao orientador, professor João, a professora Raquel, que eu estou tendo a satisfação de finalmente conhecer, né? Nos conhecemos pelos WhatsApps da vida, né? Onde frequentamos aí da universidade, mas nunca pessoalmente. Então, já é uma satisfação já conhecê-la aqui na banca e satisfação também tê-la, né? Participando nessa banca, trocando aqui umas reflexões. E meus cumprimentos para a aluna Sofia também, né? Eu não sei, acho que nós estamos sozinhos, mas, né? Provavelmente seremos assistidos posteriormente, então também meus cumprimentos a todos os demais, né? Bom, Sofia, parabéns pelo tema, eu acho um tema muito interessante, muito instigador, tá? Parabéns mesmo, é muito gostoso quando a gente vem para as bancas de TCCs e a gente tem temas, né, diferenciados. E tem sido sempre muito satisfatório vir para as bancas do professor João, porque o professor João, ele procura, com seus orientandos, sempre trazer algo novo, ou uma abordagem nova a conceitos, institutos que nós já conhecemos, né? Então, parabéns. Fora que esse tema de responsabilidade social corporativa é o tema do futuro, eu diria, né? Não que isso seja novo, porque não é novo, mas enquanto prática social no Brasil, a gente sempre muito atrasados, né, em relação ao resto do mundo, em relação à Europa, por exemplo. Então, a gente começa a fazer práticas sociais em resposta a fenômenos jurídicos de maneira muito mais tarde. Se a gente pegar a questão da responsabilidade social corporativa na Europa, por exemplo, e ordenamentos jurídicos próximos ao nosso, né, pelo menos sistemas continentais, romanos, germânicos,
Não só isso já é algo tranquilamente previsto, discutido, como a sociedade tem essa preocupação, né? Mas o Brasil, a gente está sempre, acho que pela característica mesmo, né, de sermos, né, país periférico, enfim, eu tava lendo esses dias uma matéria sobre a construção do Ocidente, uma matéria não, né, o Samuel Huntington, ele tem um livro que ele fala sobre a construção do Ocidente, né? E ele fala em 5 civilizações, agora, modernas, contemporâneas. E, curiosamente, a América Latina não entra no Ocidente, né? O Ocidente, na construção dele, é Estados Unidos, Canadá e Europa. Nós não entramos, né, na conceituação de Ocidente, a gente está em outra civilização. Olha que interessante, né? E a gente tem por hábito olhar para o mundo do lado ocidental e do lado oriental. Tudo que está para cá é ocidental, tudo que está para lá é oriental. E verdadeiramente não é bem assim, né? Nós, América Latina, somos realmente diferenciados em relação a Estados Unidos, Canadá e Europa, né? Por conta das nossas tradições, das nossas culturas, e eu diria por conta do nosso atraso jurídico. Nós estamos sempre correndo atrás, não tem como comparar a Constituição nossa com a Constituição norte-americana, né? A Constituição norte-americana tem 300 anos, a nossa Constituição tem 34, né? Então, o mundo jurídico brasileiro, ele é muito, muito, muito novo, né? É um pós-adolescente de 34 anos. Se a gente for considerar que os jovens de 30 anos hoje são bastante irresponsáveis ainda, né? São pós-adolescentes. Então, a nossa Constituição ainda é uma pós-adolescente que não saiu de casa, ainda mora com os pais. Então, nós temos muitos desafios pela frente. Então, discutir essas questões é sempre muito importante academicamente. Nós estamos aqui para isso, a academia serve para isso, para a gente refletir sobre essas questões. E o teu tema, ele traz, além, claro, da questão jurídica em si, ele vai trazer também uma pegada social, porque você precisa olhar, né, para o social, para o comportamento empresarial, de uma certa forma, para discutir o seu tema, né? Então, não é algo tão fácil assim, tá? Então, parabéns pelo tema, viu, Sofia? Fiquei muito empolgada. Eu queria fazer uma primeira pontuação, tá? O seu texto, Sofia, ele precisa de uma pequena revisão gramatical. Eu acho que a hora que a gente chega no final do nosso trabalho, o aluno está cansado, o orientador está cansado, e a banca serve para isso, para a gente olhar o que está precisando corrigir, né? Então, isso não tira a importância da tua pesquisa, mas é necessário agora que depois que terminar a banca tal, tenho certeza que a professora Raquel também vai fazer pontuações nesse sentido, uma revisãozinha gramatical, uma revisão de formação de frase, erros de digitação, coisas naturais de um trabalho, tá? Então, eu recomendo que você faça essa revisão. Bom, o teu resumo, não, vamos começar pelo teu sumário, vamos começar pelo começo. O teu sumário, ele tá esteticamente estranho, viu, Sofia? E a estranheza está no fato de que você traz os capítulos os subcapítulos em negrito e os capítulos não estão em negrito. Então, eu entendo que esteticamente deveria ser ao contrário, tá? Os capítulos que estão em caixa alta podem ser em negrito e os subcapítulos não, né? Letra pequena, como está, mas sem o negrito. Isso é uma questão estética, viu, Sofia? Que você discute depois com o teu orientador. Aliás, tudo que nós estamos falando aqui, Sofia, depois você vai discutir com o teu orientador, tá? Você vai verificar com ele a adequação daquilo que eu coloco aqui, como observação minha. Anota tudo, Sofia. Uhum. Okay? Tá, a gente vai catar tudo. Isso. Bom, o teu resumo, eu gosto muito, né, de perder um bom tempo no resumo, porque o resumo, eu costumo dizer, é uma peça-chave do trabalho. O resumo, ele
é o teu cartão de visita, é ali que você expõe as ideias do começo ao fim, né? De onde você partiu e onde você chegou. Então, o teu resumo, para mim, ele apresentou alguns pequenos problemas. Você não me apresenta uma metodologia no resumo, você diz que você vai fazer uma pesquisa exploratória. Ok, pode ser considerado uma espécie de metodologia, uma pesquisa exploratória. Contudo, Sofia, qual pesquisa não é exploratória, né? Do ponto de vista de tese, do ponto de vista teórico, como é o nosso caso, né? No mundo do direito. Então, eu acho que faltou aqui você explicitar, né? Que você vai fazer essa pesquisa exploratória aí nos marcos bibliográficos, né? Em jurisprudência, nos marcos legais, né? Para fazer uma construção a respeito do tema, tá? E também você não traz, ou pelo menos não fica aqui de forma clara para mim, a conclusão do seu trabalho. Tá? No resumo, Sofia, a gente precisa pôr o que é o seu trabalho, brevemente, a metodologia e a conclusão, também de maneira muito breve. Então, aquilo que você está colocando lá no final, que você concluiu, você tem que trazer resumidamente para o seu resumo. Tá? Por isso que o resumo é uma peça tão difícil de ser feita, porque ele precisa encaixar em pouquíssimas palavras, pouquíssimas linhas, isso tudo. Tá? Então, eu senti um pouquinho de falta disso no seu resumo. Bom, na introdução, você menciona que o teu objetivo e eu anotei aqui, eu vou ler a minha anotação, tá? Para não ficar só no arquivo em PDF aqui. Você diz na sua introdução que o objetivo é compreender se no caso de descumprimento de um código de ética, no qual é estabelecido que a empresa possui comportamentos com responsabilidade social corporativa, vírgula, e o consumidor adquire produtos especificamente por esse diferencial e a empresa não cumpre, vírgula, é possível vincular o código de ética dele, né, para que esse consumidor possa exigir judicialmente o cumprimento do código e a conduta da empresa? Veja, Sofia, a apresentação do teu objetivo na introdução está um pouquinho confusa, e é a elaboração gramatical que você faz, tá? Então, eu entendi o que você quer dizer, mas cientificamente está um pouco confusa. Eu acho que talvez você resolveria o problema aqui se você tivesse pensado ou resumido da seguinte forma: qual a natureza jurídica do código de ética da empresa? Esse código de ética, ele vincula alguma coisa ou ele é um mero documento para inglês ver? Para ficar bonitinho no site da empresa, para dizer que, olha, a empresa tem a missão, se pauta pela seguinte conduta ética, aí você lê toda a conduta ética da empresa. Hoje em dia, toda empresa tem isso no site, né? Será que serve para isso somente? Ou esse código de ética, ele tem uma função jurídica específica? Então, eu acho que o teu objetivo é justamente esse, tá? Porque quando você se propõe a discutir se o consumidor, ele pode questionar o comportamento da empresa a partir desse código de ética, é justamente isso que você está dizendo. Esse código de ética serve juridicamente para alguma coisa? Esse é o objetivo do seu trabalho, é isso que você vai ter que responder. Olha, o código de ética da empresa é um documento jurídico válido e vinculante. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Ou não, o código de ética da empresa não é um documento jurídico válido e vinculante, ele é um mero documento ali estético para utilização mercadológica de captação de clientela. Então, eu vejo que a tua pesquisa está aí, porque a partir do momento que você tem um documento juridicamente vinculante, é evidente que o consumidor, no descumprimento disso, poderá, não somente poderá, mas deverá questionar isso judicialmente, que eu acho que é o grande problema nosso. A gente ainda não sabe lidar muito bem com essas questões consumeristas, né? O consumidor brasileiro, ele tem aquela impressão de que ele está sendo enganado de alguma forma,
mas ele ainda não sabe lidar muito bem com isso. Por quê? Porque é óbvio, é evidente. Imagina, você deu o exemplo da Ambev. Imagina nós, né? Réis mortais discutindo com uma Ambev da vida, que faz parte de uma holding internacional. Quer dizer, a gente é um secalanto diante disso tudo. É assim que a gente se sente. Mas, juridicamente, nós estamos protegidos. E é isso que o consumidor brasileiro precisa compreender e ter acesso a essa informação de que ele pode e ele deve questionar. E a empresa, a partir do momento que ela se posiciona, ainda que lá no seu site, olha, a minha missão é essa, a minha conduta ética é essa, isso vincula juridicamente, evidentemente. Porque senão isso tudo é uma caterva, enfim, é uma bagunça. E o jurídico, o direito, ele vem justamente para isso, para regulamentar essa bagunça, né? Porque se a gente joga para a sociedade, é uma bagunça. A sociedade, a questão do livre mercado, tal, é muito lindo, maravilhoso, mas uma regulamentaçãozinha tem que ter, porque senão vira uma baderna. Imagina uma sociedade brasileira, a nossa sociedade. E aí eu estou falando da nossa sociedade mesmo, né? A gente ainda é uma sociedade muito confusa, né? Então, se a gente não tem essas regulamentações fortes, juridicamente falando, realmente a coisa não vai. Aliás, com as regulamentações já não vai, né? Imagina sem, tá? Então, eu acho que você pode repensar um pouquinho esse seu objetivo, essa sua formulação, tá? Porque, na verdade, a questão não é se o consumidor tem legitimidade e interesse de agir ou não. A questão é da obrigação da empresa em cumprir com as suas demandas éticas. Porque o consumidor tem, sim, essa legitimidade. Óbvio, né? A própria construção consumerista dá ao consumidor essa perspectiva, né? Então, talvez seja mais adequado essa reformulação. Veja, o que eu estou falando é exatamente o que você colocou ali, mas com outras palavras, tá? Para, cientificamente, talvez a gente consiga entender melhor a tua proposta, tá? Bom, dito isso, eu queria apontar duas coisinhas, página 16 e página 21. Você coloca ali na página 16 e na página 21 inícios de capítulo, né? E imediatamente abaixo do capítulo, um subcapítulo, não intercala com texto. Metodologicamente não está adequado, Sofia. Você tem que colocar lá teu capítulo. Então, vamos lá, página 16. Eu vou puxar aqui a página 16. Eu não sei se tem mais, viu? Eu acho que... página 16, na verdade, no PDF aqui, no instrumento do PDF, tá? Mas no documento é página 20, tá? A página 16 minha corresponde à página 20 do documento. Então, olha... capítulo 3, responsabilidade social corporativa. E embaixo, imediatamente, você vem com o 3.1, conceito e evolução histórica. Entre o 3 e o 3.1, precisa ter um texto. Não pode colocar o título e o subtítulo sem um texto. E você vai fazer isso também aqui na página 21, que na verdade é a página 25, que é o capítulo 4º, Código de Ética Empresarial, 4.1, Conceito e Reflexos do Instituto, na responsabilidade social corporativa. Eu olhei, conforme eu fui lendo, eu fui olhando isso, mas eu não me recordo de outro lugar. Mas se tiver outro lugar com esse mesmo problema, você precisa corrigir também, tá? Intercala com o texto introdutório do capítulo, não precisa ser coisa muito grande, não. Só não pode ficar sem esse texto. Tá? Entre o título e o subtítulo. Bom, pessoal, dito isso, né, feitos esses apontamentos, eu queria fazer uma reflexão aqui com você. Toda e qualquer empresa tem uma função social, né? Que é uma função social que, ora, a gente consegue fazer uma construção a partir do direito de propriedade, né? Que o direito de propriedade no Brasil, ele cumpre com uma função social. E ali a gente consegue até linkar com a questão de empresa, porque a empresa também está na seara de propriedade privada. Mas a função social da empresa especificamente é algo que relaciona-se
com um direito, eu diria, pessoal, né? E certamente com um direito obrigacional, né? Por quê? Porque essa função social da empresa é a obrigação que incide, né, na pessoa jurídica, no seu comportamento enquanto atividade, né, no seu exercício de atividade empresarial. E aí, eu preciso ir lá para a Constituição Federal, para pensar nessa construção, porque essa construção, ela está na Constituição Federal, né? Isso tudo para dizer o quê? Será que a gente precisa mesmo de um código de ética empresarial? Óbvio que um código de ética empresarial ajuda muito a gente compreender o propósito daquela empresa. Mas, enquanto fundamento, essa função social ela já está cravada na Constituição. Então, sim, a empresa tem uma função social, ela precisa cumprir uma função social. A partir do quê? A partir da própria construção constitucional de atividade econômica, né, que tem como função social, de um lado, a dignidade, né, da pessoa humana e, de outro lado, a própria responsabilidade social, tá? Então, se a gente for lá no 170 da Constituição, a gente vai encontrar a fundamentação da atividade econômica, tá? E é uma atividade fundamentada em quê? Na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, assegurando-se a todos, tá, a existência digna, conforme ao clichê, os ditames da justiça social, tá? Esse é o capitalismo brasileiro, essa é a tradução do capitalismo brasileiro, né? O capitalismo brasileiro é um capitalismo mitigado, não adianta espernear. Mas nós somos capitalistas? Nós somos capitalistas. A propriedade privada, ela está garantida? Ela está garantida. A gente não é comunista? Não. A gente vai se tornar comunista? Não. A gente já foi comunista? Não. Nós somos capitalistas com propriedade privada garantida, mas o nosso capitalismo é um capitalismo mitigado. Por quê? Porque a preocupação do legislador originário é mantermos o capitalismo. Evidentemente, somos um país capitalista, mas tomarmos cuidado com o capitalismo. E daí a gente estabelece todos os aspectos conceituais do capitalismo tradicional com uma pitada do que nós chamamos de justiça social. Está aqui a grande sacada do legislador originário, tá? A gente pode ser capitalista, a gente pode ter propriedade privada, a gente pode ter avião, barco, jet ski, mas a sociedade brasileira tem um cunho de justiça social. E isso precisa ser construído. E, pasmem, até agora a gente não construiu, né? A distância social entre uma pessoa que tem um jet ski, que tem condições de ter um jet ski, e que, inclusive, não paga tributo nenhum por esses jet ski, da distância social de nós, meros professores, por exemplo, com o nosso Gol Bolinha, pagando IPVA todo ano, é uma distância infinita, né? Então, a gente ainda não conseguiu cumprir com esses ditames da justiça social, mas está lá. Então, a responsabilidade social da empresa, ela está justamente calcada nessa construção, sim, do capitalismo, da livre iniciativa, da valorização do trabalho humano, mas tem que ter justiça social, tá? E aí, é daí que vem a função social da empresa, que através de alguns poucos princípios, lá do próprio artigo 170, ela pode cumprir isso. Quais são esses princípios? Dignidade da pessoa humana, respeito às leis ambientais, respeito ao consumidor, respeito às leis trabalhistas, às leis tributárias, está tudo lá na Constituição. Então, independente do que a gente diga, toda e qualquer empresa tem uma responsabilidade social constitucionalmente prevista, tá? Dito isso, Sofia, então eu gostaria de refletir com você, colocar a reflexão com você, a seguinte questão, né? Será que as empresas precisam mesmo de um código de ética, necessariamente, para cumprir com a sua função social, né? Se sim,
Então, qual é o papel desse código de ética? E aí já a minha pergunta, a tua problematização, tá? Qual é a natureza jurídica desse código de ética para vincular a possibilidade e legitimidade do consumidor em reclamar se ele não for cumprido? E por último, e se esse código de ética apresentar elementos injustos? Elementos de posicionamentos da empresa que não correspondam à função social prevista na Constituição. O que fazer com esse código de ética? Para você, Sofia, refletir um pouquinho aí. Quero ouvi-la. Não, eu acredito que, igual a senhora mesma falou, se está disposto na Constituição que a empresa ela vai, de uma forma explícita ou não, que ela tem a responsabilidade social corporativa e que ela tem uma função social, ela tem simplesmente que cumprir. O código de ética está lá meramente para ser um engana-bobo, igual a senhora falou, que vai alimentar simplesmente uma questão de vendas. Porque o que a gente quer ver é a aplicabilidade e a mudança. Então, eu acho que as empresas deveriam ser punidas em face do que elas colocam, sendo que no caso de descumprimento. Então, assim, deveria acontecer uma punição, e eu acho que mais exacerbada. Porque a gente fala de um país realmente, e esse exemplo que a senhora falou, ele é gritante, de uma condição de uma pessoa que tem um jet ski para uma pessoa que, sei lá, pega 5 ônibus para chegar no serviço. Então, a gente está falando, sinceramente, de uma coisa que deveria ter uma punibilidade maior. Porque, de uma forma que, a partir do momento que ela tem aqueles atos e ela continua dessa forma e ela não tem uma punição, ela vai se encontrar no lugar de repetir aqueles atos. E aquilo ali vai se tornar recorrente e outras empresas começam a ter esse tipo de postura porque elas sabem que no final não vai haver punibilidade. E se tiver e se for garantido, isso não vai acontecer. Porque aí entra na seara do eu não posso fazer porque eu vou ser punido. E eu acho também que a partir do momento que o consumidor ele tem essa mudança de postura, a gente tem uma probabilidade maior de mudanças. Porque o consumidor é chave, né? Porque ele tem a possibilidade de escolha. E a partir do momento que eu escolho não comprar numa empresa que faz isso, eu estou, de certa forma, punindo. E eles podem repensar o comportamento de continuar assim ou não. E diga para mim, qual a natureza jurídica, então, desse código de ética? Eu sinceramente, não vi natureza jurídica no código. Eu acho que tem a probabilidade de ingresso, mas ele não é, de certa forma, 100% útil. Então, eu vou te puxar a orelha agora, Sofia. Vejo pânico no olhar do seu orientador. Sofia, você acabou de desconstruir o seu trabalho todo. Você se propôs a escrever sobre esse código de ética, a importância do código de ética, né, nessa responsabilidade social corporativa, e você acabou de falar mal do código de ética, Sofia, para mim. Você precisa entender, Sofia, que assim, essa minha fala da Constituição, que você reproduziu, está perfeita. Mas esse código de ética, ele precisa existir cada vez mais como uma maneira de regulamentar essas questões constitucionais. E aí você precisa buscar, então, dentro da tua perspectiva, responder qual o papel desse código de ética, porque senão você esvazia seu trabalho. O seu trabalho está pautado justamente nisso. O consumidor, ele possui legitimidade e interesse para questionar o descumprimento desse posicionamento ético da empresa? Você vai responder que sim. Por quê? Porque ele tem um documento que não pode ser para inglês ver. É um documento que tem que ser um documento sério. Ah, mas está lá no site da empresa, não importa. É um documento que está regulamentando toda a função social daquela empresa, que é constitucional, mas aí a empresa vem, cria um documento e diz, olha, eu vou cumprir com a minha função social dessa maneira, tá aqui. E se eu não cumprir, você, consumidor, pode e deve reclamar, porque é isso que eu estou te vendendo. Entende? Entendo. Eu entendi que a senhora perguntou com base no que eu tinha procurado. Então, tipo assim, como eu procurei e eu encontrei que eles não estavam seguindo, dessa forma não tem utilidade, mas deveria ter. Mas aí que tá, a empresa não seguir não é uma consequência jurídica, é uma consequência social.
tá? Nós vivemos num país que a lei pega ou não, né? A lei, que é um documento imperativo do Estado, a gente questiona se ela vai pegar ou não, né? Upa, tem uma lei nova no mercado, será que ela vai pegar? Upa, vamos esperar, calma, vamos esperar. Se ela pegar, a gente segue, senão, mas não é assim que funciona, né? As normas emanadas do Estado são imperativas, vinculantes. Portanto, a função social corporativa é vinculante, a empresa tem que cumprir. E a partir do momento que ela cria, ela própria, um documento, lá um manualzinho dizendo, ó, eu cumpro a minha responsabilidade social assim, 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 ela está abrindo explicitamente esse cumprimento. Então, a questão não é o que está acontecendo socialmente. Isso é uma crítica que você faz e pode fazer sem problema nenhum. Olha, não cumpre, as empresas não cumprem. Mas a questão jurídica tem que cumprir. Então, daí o porquê que o consumidor deve questionar, deve judicializar. Porque quem está errado é o lado de lá, é a empresa, que tem uma função social, estabelece documentos explicitando essas funções sociais e, no final das contas, não cumpre. Produz uma cerveja que mata, por exemplo. Né? Então, a tua defesa tem que estar aí, Sofia, né? Você aprofundar nesse documento, nesse código de ética, defender esse código de ética, inclusive como necessário, obrigatório, por que não, para as empresas, para elas darem transparência para aquilo que elas são e cumprirem, evidentemente, né? Porque nós todos precisamos cumprir, tá? Mas, professor João, estou satisfeita, tá bom? Obrigada, Sofia. Parabéns. Obrigado, professora Jamile. Passar agora a palavra para a professora Raquel para ela fazer os questionamentos e observações. Bom, boa tarde. Vou repetir novamente, João, Jamile e Sofia. Sofia, eu adorei o tema, achei um tema extremamente atual. A professora Jamile deu uma aula, né? E tem hora que dá vontade de falar assim, porque eu vou descer, porque não tem nada, né? Esse tema não tem nada a ver com o Brasil, né? Que é esse país que a gente vive. Eu também senti falta, Sofia, de uma parte introdutória a respeito do Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que você não trabalhou isso, eu senti falta também. Eu sei que era muita coisa para falar, eu achei que ele fugiu, não é que ele fugiu, mas eu acho que ele deu pouca ênfase ao jurídico, vamos dizer assim. E aí, antes da gente começar, eu queria saber se você tem noção de quem é o consumidor, para o Código de Defesa do Consumidor. Como assim? Quem é o consumidor, no caso, como ele se vê na relação consumerista? Isso, quem é o consumidor, porque a gente fala muito isso, consumidor, somos todos consumidores, né? E quem é o consumidor na relação jurídica? É a parte hipossuficiente da relação, que é aquele que tem probabilidade de sair lesado em face da outra parte. No caso, aquele que está adquirindo em face a uma empresa, por exemplo, eu em face a Ambev, eu sou a consumidora, eu sou a parte frágil da relação. Mas o consumidor, então, ele sempre tem que ser frágil. Então, por exemplo... Não. É o que está disposto, se não me engano, no artigo 2º ou 3º do Código de Defesa do Consumidor, não é isso? Isso. O conceito, isso. Então, não é todo mundo que é consumidor. Todo mundo, uma hora, vai estar como consumidor, mas não todo mundo é consumidor, né? Ele tem que ser o conceito de consumidor é aquele que você adquire aquele produto ou serviço ali para uso pessoal, né? Então, foge da relação de consumo quando eu tenho uma empresa que adquire para revender ali, tá? Era só mesmo para a gente se situar. Depois, eu também eu gostaria de saber
o que seria essa responsabilidade corporativa, efetivamente? O que é? Quando a gente fala que a empresa tem que ter responsabilidade corporativa, exatamente o que é isso? São condutas que a empresa pode ter, a prática dessas condutas que, de certa forma, dariam um retorno positivo para a sociedade. Eu vou exemplificar com uma coisa muito normal. Passei no meu feed e eu vi, achei interessante para trazer para a apresentação. Tem muitas empresas que reforçam assim, empoderamento feminino, que nós contratamos mulheres porque a gente aprova e tal. Aí chega na hora de contratar, eles não contratam porque mulheres têm filhos e isso vai demandar muito tempo. Isso foge do conceito de responsabilidade social corporativa, porque em tese eles só estão falando, mas não estão fazendo. Agora tem empresas igual a Magalu. A Magalu sempre deixou claro que ela era contra a questão da agressão, né, dos agressores, e o que ela faz? Ela cria no aplicativo um botão para aquelas pessoas, para aquelas mulheres, em caso de agressão, consigam denunciar os agressores. Isso tem retorno para a sociedade, porque o que acontece, na verdade, além de vender o produto, ela está vendendo também uma segurança para aquelas clientes. Então, isso retorna de uma forma positiva para a sociedade. São esse tipo de conduta. Diante desse tipo de conduta, então, eu não posso entender a responsabilidade social apenas limitada ao cumprimento da lei, né? Ou posso? Não, porque são condutas que olham na esfera como um todo. Na verdade, eu vou pedir para a senhora me perguntar de novo. Quando a gente analisa uma empresa, se ela é uma cumpridora do que está exposto na lei, aí ela já alcançou, vamos dizer assim, o máximo da sua responsabilidade social, ou seja, a responsabilidade social se verifica apenas no cumprimento da lei? Não, eu acho que ela tem que ser além disso. Tem que ser o além da lei, que é esse o diferencial. Porque, em tese, assim como a professora Jamile falou, essa garantia nós já temos na Constituição. Então, o que a empresa traz seria, tipo assim, como se fosse um adicional. Então, além de cumprir, ela deveria, tipo assim, esse adicional seria um somatório. E qual que seria, vamos dizer assim, o objetivo mesmo, né? O fim que a gente quer alcançar quando a gente fala nessa responsabilidade corporativa? Não é só o cumprimento da lei, é o quê? Não é só cumprir a lei, mas é o quê? Na visão da empresa ou na visão do consumidor? Na visão dos dois, né? Que é aquilo que a gente tem que alcançar. A gente inseriu essa responsabilidade social para proteger o quê, efetivamente? Na verdade, na visão da empresa, muitas vezes é unicamente pelo viés financeiro. Infelizmente, algumas empresas tendem a isso. Só que eu acredito que esse tipo de prática, ele modifica muitas coisas dentro da sociedade. Porque a partir do momento que você tem ações dentro da sua empresa que encorajam alguns direitos que muitas vezes são reprimidos diante da sociedade, essas práticas podem colocar aquilo ali como se fosse cotidiano e transformar a visão de outras pessoas, colocando aquilo ali como uma forma melhorada na sociedade. Aqui no título do seu trabalho, deixa eu ver se eu acho o título aqui direitinho. Peraí, que eu não estou achando. Deixa eu ver se eu volto aqui, só para achar o título. Ele fala assim, o papel do ativismo do consumidor para a proteção dos direitos humanos na atuação das empresas. O Código de Ética como fonte jurídica vinculante. Então, assim, quando uma empresa, né, e hoje não pode sair disso, quando uma empresa ela tem uma responsabilidade social e cada vez mais a gente vai exigir isso, é para justamente você colocar como regra, e uma regra inflexível na minha maneira de enxergar, de proteção da pessoa humana, né? Então, quando a gente vê na prática, uma empresa, ela tem que colocar como bandeira dela, principal, o respeito aí, inflexível da pessoa humana, né? E não só, isso não deveria ser só
empresa. Isso tem que ser uma mentalidade do indivíduo na sociedade e até lá no poder público, né? Quando a gente vê o chefe mor de uma nação, aliás, não é chefe, né? Uma pessoa que está na cadeira, agindo contra a pessoa todos os dias, a gente vê o tanto que, então, a empresa, ela não vai agir dessa maneira, ela vai ter só o código de ética na teoria, né? Quando a gente vê e quem é que forma a pessoa jurídica? Somos nós. Né? O que é uma pessoa jurídica? É um conjunto aí de indivíduos que se reúnem, né, para se alcançar um determinado fim. Ora, se esse conjunto de pessoas ele visa apenas o lucro, esse mercado, eu tenho uma raiva de mercado que você não acredita, porque o mercado não come, o mercado não bebe, né? E ele pensa no lucro, só no lucro. Então, o que adianta eu ter uma pessoa jurídica com o código de ética lá no site, ou até mesmo, né, eu andei olhando e eles comentando que deveria entregar o código de ética, né, para o cidadão, para o consumidor. Mas na nossa atual circunstância, eles não vão fazer isso. E o consumidor não vai ler o código de ética, né? Então, se o indivíduo ele não tem dentro de si esse respeito inflexível para a pessoa humana, em relação à própria pessoa, né? Acho que eles esquecem que somos pessoas também, vai ser muito difícil a gente ainda colocar na mentalidade de pessoas jurídicas esse comportamento. E em termos de jurisprudência, Sofia, você achou alguma coisa? Não, professora, eu procurei e não achei demanda. Não achei nenhum tipo de demanda relacionada. Pois é, e a gente pega lá o Carrefour, né? Foi o Carrefour que deu belos exemplos, né? Para ser seguido, né? Ou melhor, para não ser seguido, né? Uhum. E fica por isso mesmo. Então, assim, e quando a gente analisa o consumidor, como é que você vê o consumidor brasileiro? A quantas que ele anda? Posso responder já? Já. Eu vejo ele como um consumidor relapso. Mas, infelizmente, na verdade, a maioria dos consumidores aqui não tem essa questão do acesso a poder escolher as coisas. Porque eu acho que é um luxo a pessoa que fala, eu não compro em tal lugar, porque em tal lugar tem X tipo de prática. Mas quem tem esse luxo é quem pode financeiramente dispor daquele dinheiro. Na maioria das vezes as pessoas não têm isso, então elas são obrigadas. Vamos supor, o caso do Carrefour, o caso do Extra, são aquelas pessoas que, tipo assim, aquilo ali, às vezes lá tá mais barato. Então, como a pessoa fala, eu não vou comprar aqui. Nós vivemos com um salário mínimo que uma pessoa com a casa com 5 filhos, ela tem 4, 5 filhos, ela tem dificuldade de sobreviver. Ela não se dá ao luxo disso. Então, eu vou modificar, eu não vou falar como relapso, mas como direcionado àquelas escolhas. Mas tem alguns que têm esse tipo de conduta por relapso, por não ligar. Eu acho que isso vai ficar para a geração futura, João. Eu tenho uma sobrinha que essa semana passada mesmo, ela é muito vaidosa, ela tem 11 anos e ela é muito vaidosa. E ela falou para mim, ela já tinha me falado, Raquel, eu uso o shampoo X e aquela coisa. Aí ela virou para mim essa semana e falou assim, tia Raquel, a senhora não compra o shampoo X. Eu falei, por quê? Porque ele faz teste em animais. Então, não é para comprar o produto X, tia Raquel, esquece. Aí ela mencionando que ela ia continuar usando para terminar o que ela tinha, mas que depois ela não ia mais adquirir. Então, assim, eu acho que vai ter que ser para o futuro, porque para os adultos nós estamos muito lentos, né? Quando a gente percebe que um supermercado, né, como um hipermercado, como o Carrefour, cenas de atrocidade, como a gente viu, e a população pouco se manifestou, a gente percebe que tá um pouquinho longe isso ainda, né? Muito longe. E a visão dessas empresas é muito de lucro, né? Eles querem lucro
e lucro e lucro. Agora, só para finalizar, essa responsabilidade corporativa, ela se aplica também a pequenas empresas? Ou como é que você vê isso? Acredito que sim. Eu acredito que sim. Pelo que eu pesquisei da pesquisa, eu encontrei referente ao código de ética de pequenas empresas. E eu acho que ela deveria se aplicar igual eu sou moradora de uma cidade que ela tem menos de 40 mil habitantes. Então lá a gente tem muita empresa pequena. E eu acho que realmente isso pode ser diferencial e isso pode ser motivador de mudança na sociedade. Então tem que ser assim aplicado. Muito bom. Olha, Sofia, você está de parabéns, o João também está de parabéns, o tema é muito, muito, muito importante, né? Mas eu queria um enfoque mais jurídico, assim, sabe? Eu olhei na bibliografia, eu queria mais um enfoque jurídico. Mas também está no início, né? Vamos ver como é que vai desenvolver isso daí. Mas estão de parabéns. Obrigado, professora Raquel, suas observações são muito importantes. Esses questionamentos, né, já vou falar para a Sofia já ir colocando no corpo do TCC, né, para o depósito final. E, Sofia, eu vou pedir licença para você. Eu vou me reunir secretamente aqui, né, em sigilo com a professora Raquel e a professora Jamile. Vou pedir para elas desligarem a câmera e o microfone, eu vou fazer uma ligação no WhatsApp, criar um grupo rapidinho, e daqui a pouco a gente volta com a deliberação. É para eu ficar na sala ainda, João? Você pode ficar na sala, a gente vai sair. Entendi. É o contrário. Fala, Raquel. Está desligado seu microfone. O meu celular está carregando, eu vou lá então, só um segundinho, tá? Se você quiser, eu abro outra sala no Teams. Não precisa, rapidinho. É só o tempo de eu chegar lá no quarto, tá? Beleza. Então tá.
Sofia? Voltamos. Esperar a professora Emily Raquel voltar. Que a Raquel foi carregar o celular em outro cômodo, né? Como a casa da Raquel parece que é muito grande, olha só. É porque eu estou escondida aqui, sabe? Eu também. Aqui eu estou no apartamento que é maior do que o meu em Uberlândia. Então, minha esposa dá aula, conversa, tá, e eu estou aqui no meu escritório e a gente não ouve um ao outro, é ótimo. Acaba que o apartamento mais antigo tem essa vantagem de as paredes serem um pouquinho mais grossas, né? Bom, Sofia, depois de intensa deliberação, na verdade, não foi muito intensa, mas eu tenho o prazer de anunciar que você foi aprovada, meus parabéns, já pode, esse requisito para o seu diploma já está contemplado, e a nota do seu TCC, segundo a deliberação dos professores, de mim, seu orientador, ficou em 85. Meus parabéns. Muito obrigada. Então, é isso, né, gente? Queria agradecer por encerrar a nossa banca. Queria agradecer primeiro, parabenizar a Sofia, né, pelo trabalho que ela fez. Foi um trabalho, como eu falei para as professoras aqui no momento da banca, exigiu muita coragem. Ela saiu da zona de conforto para fazer, e acho que só por isso já seria um grande mérito, né? Então, parabéns, Sofia, pela coragem e pela parceria também, porque é um tema que eu estou estudando no doutorado e, por exemplo, futuros empreendimentos, se a Sofia quiser seguir a carreira acadêmica, outro dia eu estava estudando e descobri que está sendo feita uma tendência, né, que pode ser aplicada nesse tipo de responsabilidade social, a litigância estratégica, que é que você entra com um processo, mesmo sabendo que você vai perder, só para o processo ter repercussão e as empresas mudarem de conduta. Então, assim, para mim, pessoalmente, foi uma experiência boa, porque eu também aprendi, né? A gente sempre aprende e, enfim, eu queria agradecer mais uma vez às professoras, a Jamile e a Raquel, por estarem aqui na banca, e eu vou pedir para a Sofia, cuidadosamente, acrescentar aos trabalhos, né, as sugestões que foram dadas, para que a gente possa depositar um trabalho excelente, melhor do que o que está. E é isso. João, queria cumprimentar a Sofia, tá? Parabéns, viu, Sofia? Parabéns, João, pela orientação. E prazer, professora Raquel, foi um prazer fazer a banca. Prazer foi meu. Grande prazer, viu, gente? Um abraço, então. Boa tarde, até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Até, Sofia. Tchau, tchau.